parou para pensar como as pessoas reagiam a Jesus? Algumas acreditavam, outras rejeitavam totalmente. E algumas até ficavam bem confusas, tipo os discípulos. No vídeo de hoje vamos mergulhar na narrativa do Evangelho de Marcos e descobrir como ele apresenta a identidade de Jesus. Oiê, meu nome é Sabrina BT e antes de mais nada, já sabe, né? Curte, já se inscreve se você ainda não é inscrito e compartilha também, porque assim você diz pro YouTube que você gosta desse tipo de vídeo e ele te entrega mais desses vídeos também. E é isso, vamos agora pro vídeo. No primeiro vídeo, a gente viu como Marcos escreve esse livro de forma bem dinâmica e direta, sempre mostrando, né, tendo um foco em quem é Jesus e a sua missão. A gente já falou também do autor, falou do contexto, isso tudo a gente falou no primeiro vídeo da introdução. Se você ainda não assistiu esse vídeo, dá uma pausa nesse aqui, tá? E vai lá assistir o outro vídeo, vou deixar aqui no card, e depois você volta pra cá, porque esse vídeo é a continuação do primeiro. Mas então, se você viu o primeiro vídeo, você sabe que a gente conversou que o livro de Marcos, ele é dividido em 3 atos, como se fosse realmente, sim, um teatro, tá? E hoje, então, vamos falar sobre o ato 1, que é o capítulo 1 até o capítulo 8, uma parte do capítulo 8, ok? É sobre isso que vamos falar hoje. E a pergunta que paira nesse ato 1 é: quem é Jesus? Lembra que no primeiro vídeo eu disse que também esses 3 atos eles vão estar situados em localidades diferentes? O ato 1, então, vai estar localizado na Galileia. Tudo se passa na Galileia e nas suas proximidades. E Marcos já começa bem forte, já começa citando algumas palavras de alguns profetas. Ele vai citar o profeta Isaías e o profeta Malaquias, que é justamente quando ele vai dizer que haveria um que estaria preparando um terreno, né, para o Messias, para a chegada desse Messias. E aí, nosso primeiro personagem, a primeira figura que aparece nessa narrativa é, então, João Batista, que é o mensageiro que prepara o caminho. Logo em seguida, Marcos já vai narrar o momento onde Jesus é batizado. E essa é uma das cenas mais poderosas, porque é neste momento que o céu se abre e uma voz fala do alto: "Você é meu filho amado, em você me agrado." A partir daí, Jesus já inicia o seu ministério proclamando a sua mensagem central, a mensagem das boas novas. Então Jesus saía declarando: "O reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam nas boas novas." Jesus, ele está dando continuidade à história lá do Antigo Testamento. Jesus é o Messias esperado, é o Redentor. Ele não é um líder qualquer. Ele é o cumprimento da promessa de um resgatador. Mas quando Jesus começa a proclamar a mensagem desse reino, Marcos vai relatar justamente o que acontece quando esse reino começa a agir. E aí a gente vai ter uma sequência de cenas onde Jesus vai estar curando, fazendo maravilhas no meio do povo. E é como se fosse assim uma série bem rápida, sabe? Uns flashes, milagres, curas, autoridade sobre demônios. É mais ou menos assim, dentro dessa rapidez e dinâmica, que Marcos vai escrever todos esses acontecimentos. Mas não é só isso. Enquanto Jesus curava, enquanto Jesus fazia os milagres, ele também perdoava os pecados. E isso, para muitos, foi motivo de reações bem complicadas, porque para eles apenas Deus poderia perdoar os pecados. As pessoas ainda não tinham entendido quem era Jesus, quem era esse homem diferente. Então isso causou reações bem diferentes. Alguns acreditam e seguem a Jesus. Outros ficam confusos e não sabem o que pensar. E outros o rejeitam completamente, que é o caso de alguns líderes religiosos. Mas Jesus não se espanta com essas reações não, tá? No capítulo 4 vai começar uma sessão de parábolas, que era uma forma que Jesus ensinava as pessoas. Essas parábolas ou essas histórias, elas vão revelar algo bem profundo. Jesus começa a trazer essas parábolas para conseguir explicar o reino de Deus. E por meio disso, ela revela que o reino de Deus é misterioso. Uma das mais conhecidas é a parábola da semente de mostarda. Jesus vai dizer que a semente de mostarda ela é uma das mais pequenininhas que tem. E quando você olha para ela, você dá até, né, um valor insignificante para ela, de tão pequena que ela é. Mas quando ela cresce, ela se torna uma hortaliça muito grande e muito viçosa. Isso mostra que o reino pode parecer fraco aos olhos humanos, mas carrega um poder transformador. Mas a essa altura, até os discípulos estão confusos. Eles pedem para Jesus explicar as parábolas para eles.
E em um acontecimento onde eles estão passando por uma tempestade no barco e que Jesus acalma, pede para que o mar e o vento se acalmem, eles se perguntam: quem é esse homem que até o mar e o vento lhe obedecem? E o próprio grupo mais próximo de Jesus não compreende totalmente quem ele é. E é assim que termina o ato 1, cheio de tensões, dúvidas e uma grande expectativa. Então, se o ato 1 responde quem é Jesus, o próximo passo é ainda mais desafiador. O que significa Jesus ser o Messias? Será que ele veio para derrubar o Império Romano e para liderar uma revolução? Spoiler, o caminho que Jesus vai mostrar não tem nada a ver com o que o pessoal estava esperando. E essa é a primeira parte do livro de Marcos. Então, se você gostou, já curte e compartilha com alguém que também está estudando esse livro. E não perca o próximo capítulo, onde vamos falar então o desenrolar de toda essa narrativa. Um beijo da Sá e até a próxima!